Hoje a gente vai falar sobre a função do estresse. Se a gente se pergunta para que serve a resposta de estresse, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sobrevivência da espécie. Se a gente pegar aquele exemplo de uma zebra correndo de um leão, a zebra vai emitir a resposta de estresse para poder correr o mais rápido possível e fugir do leão, garantindo a sua sobrevivência. Já o leão vai emitir a resposta de estresse para correr o mais rápido possível e garantir o seu almoço, que também significa garantir a sua sobrevivência. No ser humano, isso é muito mais complexo. Tem certos experimentos que só poderiam ser feitos uma vez na vida. Eu vou explicar sobre um deles que eu acho fantástico. Herbert von Karajan era um maestro alemão que também era um piloto de avião. Então, além de conduzir uma orquestra sinfônica, ele pilotava avião. Um cientista alemão pegou essa oportunidade de criar um experimento que dificilmente a gente conseguiria replicar. Ele pediu para o Herbert von Karajan explicar para ele quais eram as manobras mais radicais que ele fazia no avião. O von Karajan falou que era uma pirueta, um parafuso, sei lá o quê. Então, esse pesquisador pediu para o von Karajan sair com o avião dele e fazer 3 vezes a manobra mais radical que ele conhecia. Então, von Karajan saiu com o avião dele e fez as 3 manobras. Ao longo desse percurso, esse pesquisador estava medindo várias medidas fisiológicas do maestro e piloto de avião. Pressão do sangue, frequência cardíaca, frequência respiratória, ou seja, esse pesquisador estava medindo a resposta de estresse do von Karajan, estava medindo a atividade do sistema nervoso simpático. E aí, nessas 3 manobras radicais que o von Karajan fez, como era de se esperar, teve uma ativação maior do sistema nervoso simpático. A pressão aumentou, a frequência respiratória aumentou, a frequência cardíaca aumentou também, sistema nervoso simpático atuando. Era de se esperar, já que fazer uma manobra radical num avião é, de certa forma, um risco à vida daquela pessoa. Agora, ele pegou e fez um segundo experimento, que foi perguntar para o von Karajan qual era a obra que ele considerava mais emocionante. O von Karajan falou que uma das obras que ele considerava mais emocionante era a abertura da ópera Leonor, do Beethoven. E aí, von Karajan foi conduzir a orquestra sinfônica nessa música, a abertura da ópera Leonor. E o pesquisador mediu a ativação do sistema nervoso simpático também, ou seja, pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, enquanto ele conduzia a orquestra. Antes disso, ele também perguntou para o von Karajan 3 momentos particularmente emocionantes dessa ópera. E o von Karajan falou o compasso em que ele achava muito emocionante. Então, compasso tal e compasso tal. O pesquisador foi acompanhando na partitura e identificou que aqueles compassos específicos que o Karajan tinha determinado como particularmente emocionantes, havia uma ativação maior do sistema nervoso simpático. Ou seja, o organismo, o corpo do von Karajan respondeu com uma ativação no sistema nervoso simpático diante de uma emoção na música. Algumas pessoas poderiam fazer uma objeção dizendo que enquanto ele estava ali conduzindo a orquestra, o corpo dele está em movimento, isso também ativa o sistema nervoso simpático. É aí que a gente tem um terceiro experimento que também é muito importante nessa história. Esse mesmo pesquisador fez as mesmas medidas fisiológicas enquanto von Karajan ouvia a abertura de Leonor, sentado na poltrona, sem se mexer. Ele apenas estava ouvindo. E adivinha o que aconteceu nos compassos que o von Karajan considerava mais emocionantes? Teve uma ativação do sistema nervoso simpático também. Olha que curioso. Uma pessoa sentada na poltrona, ouvindo uma música, tem a mesma resposta fisiológica do que uma zebra correndo de um leão. Isso é curioso, né? Essa é a resposta do estresse. É uma resposta geral
para estressores diferentes. Qual que é o estressor de uma pessoa ouvindo uma música? Ali tem uma emoção, ali tem algo que afeta o nosso organismo. Tá vendo como é muito mais complexa a nossa resposta de estresse do que simplesmente garantir a nossa sobrevivência da espécie? Tem muito mais questões envolvidas na resposta de estresse do ser humano. É um assunto fascinante, a gente pode falar bastante sobre isso ainda e tem muito que a gente descobrir ainda sobre essa resposta do estresse. Particularmente eu acho um assunto espetacular. A gente se vê em outra semana. Um abraço.